Olá, então, eu sou o Marcos Robson, tenho 51 anos, boa ideia, não bebo. Estou vestindo uma bermuda cinza, camiseta branca, óculos de grau, cabelos dreadlocks, olhos verdes, tênis preto. Então, eu nasci em Ilhéus, né, na Bahia, e também morei lá em Itabuna. Morei em umas outras cidades pequenas lá, Camaquã. Morei na roça um tempo, né? E bastante tempo. E depois vim para a civilização lá por 86, 88, por aí, que eu saí da roça para morar na cidade. Vim para São Paulo aqui em 88. Aí eu tinha 13, eu fiz 14 já morando aqui. Morei em Santana, ali na Travessa da Alfredo Pujol ali. E depois vim parar em Guarulhos, que achei que era. Não que eu achei também que eu tinha que acompanhar minha mãe, né? Mas achei legal porque era mais. Lá em Santana é mais. Você sai na rua, você não vê ninguém, não vê criança andando na rua, pelo menos na minha época. E aqui mais periférico, né? Periferia. Achei mais interessante, mais contato com gente. Aí eu vim morar aqui na tranquilidade, né? E aí tô sempre por ali. Eu lembro que, tipo, era um frio do caramba, porque lá a nossa temperatura 18 graus já é para se agasalhar, né? E 88 estava bastante frio aqui. Aí, acho que eu cheguei para cá no mês de agosto, ou foi setembro, você que era inverno, né? E era muito cinza, né? Muito aquela coisa do pouco sol, né? Achei um pouco diferente. Isso lá em Santana. Aí morei lá, frequentei lá o GPA, né? Primeiras vezes para fazer compras. Aí eu achava interessante que aí, tipo, aquela coisa de meio que descobrir os iogurte, Danone, essas paradas. Porque, tipo, morando no interior, na roça, a gente não ligava muito para isso, não. Era uma descoberta, né? E aí depois, morando lá, a gente morava na casa de uma tia minha que era uma casa pequena, mas que estava comportando, sei lá, 3 famílias. E depois a gente foi desmembrando, assim. Aí tinha um tio meu, morava, uma tia minha, morava aqui em Guarulhos, ali na tranquilidade, e aí houve a proposta da gente vir para cá. A gente queria alugar uma casa, mas naquela época tinha negócio de fiador, e não era qualquer um que poderia afiançar. Aí o meu tio construiu no quintal dele, tipo um espaço lá pra gente, até de madeirite mesmo. E a gente passou um tempo lá, morando lá na casa do meu tio, Rua Elsônia. Eu tenho irmão, né? Eram três, éramos três, né? Aí veio dois. Um menor ficou lá porque minha mãe achou que era. Imaginou que, como nós, os que veio, era maior, poderia se virar um pouco melhor do que o menor, né? O menor acho que precisaria de mais cuidado. E aí veio eu e mais um. Aí nisso eu já comecei a trabalhar também, arrumei um emprego lá numa empresa, um emprego meio de fachada. Eu fazia uma limpeza lá nos escritórios. Um amigo nosso que arrumou esse trampo lá, né? Mas foi legal. Fazia limpeza no escritório, lavava o carro do pessoal lá. E
a cozinha também, né? Mas logo que ele saiu, eu também fui dispensado desse emprego, né? Aí daqui eu morava aqui e ia trabalhar lá no Imirim, que era essa empresa aí. Depois eu saí de lá, dessa empresa, e comecei a trabalhar aqui em Guarulhos, no supermercado Tulha. Já ouviu falar, não? Ele ficava ali na praça, na Vila Galvão, aquela praça redonda que tem, não sei se é Nossa Senhora, não sei, não lembro direito. Aí eu trabalhei lá de pacoteiro um tempo, depois trabalhei numa sapataria, ajudando lá. Isso tinha o quê? 14, né? Para 15, trabalhando desde cedo. E aí, depois eu entrei na Folha Metropolitana, fui ser jornalista, vendia jornal no Farol. Aí, trabalhei bom tempo na Folha Metropolitana, isso em 90, 90 eu acho, 90, 91. Depois, em 92, minha mãe quis voltar para Bahia, que a minha avó estava doente lá. Aí voltamos para Bahia. I don't want to stay here. I want to go back to Bahia, né? Aí fiquei um ano lá. A minha avó veio a falecer também. E nesse um ano também, tipo assim, quando eu morava aqui em 91, eu tinha dois empregos, né? Era quase o Tchulhos lá. De manhã no jornal e à tarde eu trabalhava numa oficina de mobilete. E aí depois eu saí desse emprego da oficina e aí eu fiquei com aquele vazio. Me dispensaram lá e aí eu vendi o jornal, eu abria, olhava e via umas ofertas dentro do jornal, uns anúncios de umas lojas, loja 100, Casa Bahia, sei lá. E aí eu lia logo cedo e aí eu vi um violão. Aí onde começou a coisa, né? Aí eu falei, pô, eu vou comprar um violão porque vai ocupar aquele espaço do outro emprego, eu vou aprender a tocar violão. Mas a ideia era aprender para tocar, tipo, em casa mesmo ali, tipo, um hobby, né? Aí eu fui e comprei o violão. Vim no centro de Guarulhos, aí comprei, aí eu não tinha o dinheiro todo, minha mãe me deu uma parte lá, eu completei, aí eu ia no busão com o violão assim, imaginando que eu ia chegar em casa e tocar logo Creedence. Tell me to we love you go. Aí peguei, fui com o violão, cheguei lá, tirei da capa lá, que é aquelas capas de papelão. E aí eu vi o violão com a corda toda bamba, aí já, pá, já estourei uma corda e falei, não vai ser tão fácil assim tocar já, né? Aí depois eu comecei a comprar as revistinhas naquela época, tinha revista, eu não tinha grana para pagar uma aula e tal, né? Que eu ganhava era pouco. Aí depois eu conheci um cara que o Gel, que ele me deu umas ideias de notas e tal também. Eu ia para casa dele no domingo, ficava perturbando o pessoal lá com a guitarra lá. O cara, gente fina, até deixava. Eu não sabia tocar nada e ficava lá fazendo barulho, domingo à tarde, assim. Aí beleza, aí depois, em 92, fui para Bahia. Em vez de desenvolver, eu ficava meio que em poucas notas também, né? Tocando. Só que lá eu vi a cultura mais forte, assim, né? Muita festa, trio elétrico, bandas tocando. Eu fui morar numa cidade lá, Sacamacan. E aí
eu via muita festa, aí tipo, fiquei com um pouco de interesse de... Comecei a treinar aquelas músicas baianas lá, tal, que se chamava de samba reggae, né? E aí no final, 92, voltei pra cá. Aí depois eu voltei a trabalhar na Folha Metropolitana de novo. E fiquei um pouco também nessa oficina, voltei lá. E aí conheci um cara que o cara falou, aí falaram pra ele, ele tá tocando violão e tal. O nome do cara acho que é Roberto Diamanso. O cara acho que continua aí na batalha aí. Aí eu conheci ele e falou, você toca violão? Oh, legal, então. Você toca, você tem que pegar e sair para tocar. Toca onde tem uma praça, onde tem uma roda de pessoas. Você vai lá e toca, porque até então eu pensava em tocar só dentro de casa. E com o conselho aí desse mano aí, eu vim ter o interesse de sair para tocar, né? Aí eu falei, interessante. Aí tinha uma quermesse lá, eu tinha comprado uma guitarra lá. Fiz umas aulas com o cara, mas depois eu saí do emprego e saí da aula também porque não ia ter para pagar. Aí eu tive uma quermesse ali no Padre Bento, que tem uma escola, hoje é uma escola lá nos predinhos, né? Tem um centro espírita ali, tem essa escola ali, era um terreno, eles faziam uma quermesse ali. Aí eu fui lá e pedi, falei, dá para tocar aí e tal. Aí os caras falaram, dá sim, vem aí. Aí era uma Kombi que ficava, tinha um palco e uma Kombi parada com som em cima. Aí vendo aquilo eu já fui, comprei 15 metros de cabo lá, para ligar a guitarra na Kombi, né? Chegou lá, os caras arrumaram uma caixinha, ligou. Só que é estranho, né? O som da Kombi ali, a guitarra aqui. Vamos lá. Aí liguei. E foi a primeira vez que eu toquei, também já fazendo um som autoral que chamava-se Dinossauros, meio rock, assim, né? Que eu criei. E foi interessante porque teve um resultado. Aí eu andava nas ruas e tinha uma molecada do bairro que falava, ei, dinossauro! Ei, dinossauro! E às vezes ele achava que estava tirando uma onda, mas para mim era interessante que estava tendo um resultado daquela apresentação, a primeira, né? Toquei nesse espaço, aí depois comecei a ensaiar mais, tentando envolver algum camarada, mas às vezes não dava. Aí depois, isso foi em 93, né? 93. Essa primeira apresentação. Aí depois eu fui indo, treinando, aí surgiu um espaço que tinha da biblioteca, intervalo cultural, né? Que já tinha, agora não sei se foi 93 ou 94 essa apresentação. Aí eu peguei e me inscrevi lá para tocar. E na escola também eu comecei a estudei no João Álvares, depois fui pro Anitta, e lá no Anitta comecei a me envolver com a molecada, tinha uns moleques da minha sala, que a gente gostava de fazer semana cultural, e aí a gente sempre procurava fazer sobre música. Aí pegava uma sala, tinha uma menina lá, a Beth, ela tinha muito vinil, ela trazia, a gente colava os vinis na parede, reportagem de música, e no centro da sala a gente fazia cercava de cadeiras e montava o som ali, e aí fazia a apresentação, aí vinha um pessoal para visitar a sala e a gente fazia um show. Aí tinha um camarada que era o Cleito, o Ricardo, e o Cleito tocava um pouco de teclado, e aí a gente fazia o showzinho ali pra a galera. E nisso foi indo. Aí eu fiz na biblioteca, aí eu fui entrevistado pelo Castelo,
naqueles tempos lá, Olho Vivo, né? Bem interessante. Aí depois outras quermesses lá no Clube do Vila Galvão, lá também tinha. Eu sempre ia atrás para poder estar aparecendo, mostrando, né? Acho que 97, 90, não lembro agora, tá misturando os anos aí, mas aí em 94 também eu fui trabalhar no aeroporto, aí na extinta Transbrasil, né? Trabalhei auxiliar de rampa, e aí também conheci um outro rapaz lá, chamado Manuel, que tocava um contrabaixo. Aí já montamos uma banda assim, e a gente ensaiava. Às vezes não tinha muito lugar para tocar, que era meio amador. Aí eu trabalhava, naquela época eu dormia 4 horas por dia, estudava de manhã, trabalhava à noite e ainda ia ensaiar à tarde lá no Lenise, Jardim Lenise. Às vezes eu pegava um ônibus com um cubo da Meteoro QX200, dentro do ônibus aquilo pesado, a guitarra, e ia pra lá. Ruim que chegava lá, tinha outros caras que tava sempre com preguiça de ensaiar. Caramba, eu trabalho de noite, estudo de manhã e tô aqui, e o cara não faz nada da vida e tá com preguiça. Aí essa banda de lá, com eles, foi mais para adquirir experiência. Chegamos a fazer um show também em 96, eu acho, no Bosque Maia, tributo a Mamonas, um negócio assim, né? Na época que ele apareceu os Mamonas, a gente também começou a colocar a música do Mamonas no repertório, ensaiando. Aí depois, sei que na minha vida eu montei umas 12 bandas. Aí em 98, acho que foi a última banda que eu montei, que os caras colocou o nome de Raro Prazer lá, misturava. Os caras queriam tocar música baiana, aí tocava música de Netinho, Banda Eva, e como tava na moda, colocava um pouquinho daquelas músicas do El Chan, não sei o quê, e colocava reggae no meio, rock também, Paralamas. Aí rendeu um show no Rio de Janeiro, em Itaguaí. Os caras alugaram um ônibus pra gente, deram hospedagem e tudo. E o cachê era portaria, se tivesse, né? Mas a gente foi porque era bom para estar fomentando, né? Isso em 98. Depois com essa banda fizemos shows também aqui no Clube Vila Galvão, na Quermesse. Parque Secap, tinha uma quermesse lá também, atrás do clube do Secap ali. Fizemos lá, era tudo só pra vitrine, nada de cachê, até então, né? Aí depois não dava certo, aí em 2000 eu falei, final de 99 para 2000, eu saí do aeroporto em 97 e fui pra música, mas não rendia. Aí depois eu fiz trabalhei no escritório e ganhava pouco, depois o cara me mandou embora, eu falei, agora chega, vou pra música. Aí comecei num barzinho lá na Neuviário. Aí eu ganhava R$ 30 cada dia, peguei logo 3 dias. No escritório eu ganhava R$ 200. Lá tava dando 360, 90 cada semana, né? Falei, pô, aqui tá melhor. E aí fui. Aí depois fui tocar ali na Bom Clima também, uma churrascaria, 2 dias por semana. E aí fui indo, até tô na música. Aí parei de montar banda.
Depois veio a ideia de tocar com músicos freelancer, né? Em 2002. Que aí eu fechei um show voltado pro reggae. Aí juntei uns músicos aí. Tinha o Anderson Martins, Fabiano Carelli, que hoje está no Capital Inicial, Américo Neto, que já não está entre nós, mas baixista fera. Depois tinha um outro chamado Abimael. E aí montei uma banda para fazer o primeiro show de reggae lá na Philips, para umas 8.000 pessoas lá. E aí daí para cá eu trabalho solo sempre e músico freelance. Quando tem um show maior, a gente vai, faz o convite, fecha o cachê, né? E em 2008, eu participei do Funcultura. Aí foi contemplado, né? E aí eu gravei um CD. Nesse CD, a gente lançou em 2009. Teve a participação do Edson Gomes, que é um cara lá da Bahia, que é o rei do reggae nacional, assim, considerado. E trabalhamos esse CD aí, vendeu até que bastante, mais assim, na mão, né? Na Independência. Daí pra cá, não lancei nenhum outro CD, mas tô sempre na noite tocando, participando de festivais, por aí vai. Em 92, eu sempre curtia aqui rock, né? Graças a Deus, umas influências boas, a música alternativa, né? Depeche Mode, aí os heavy metal também. E em 92 eu fui pra Bahia, e aí tipo, eu levei um radinho que tocava fita, umas fitas que eu gravava aqui nas rádios. Curti até um Snap também. E aí eu ficava tocando lá. Aí o meu vizinho, um moleque lá, chegou pra mim e falou: "Ei, você conhece Edson Gomes?" Aí eu peguei e falei: "Não conheço não." Ele falou: "Como é que você não conhece? Ele é famoso no mundo todo." Que, assim, pra eles lá, o Edson Gomes era estourado no mundo todo, no planeta, né? Aí eu falei: "Não conheço." Aí ele pegou e trouxe uma fita e aí eu coloquei lá pra tocar também, já pra fazer amizade, coletividade. Aí toquei a fita, aí até nem achei muito interessante. Aí beleza, aí ele deixou a fita lá comigo. Aí depois eu toquei de novo. Aí na terceira vez que eu toquei, eu falei: "Caramba, o som é louco." Aí o lance das letras, né? O protesto, aquela coisa, porque eu vinha também de Raul Seixas, né? Eu gosto muito da onda do Raul Seixas, porque é você não ser igual, você não estar contente com a manada, o sistema quadrado ali, você sempre apontar: ó, não, isso aqui pode estar melhor, isso aqui pode melhorar por ali. E aí, só que o Raul Seixas, ele coloca meio... Ele não coloca direto, né? A música, no geral, coloca, tipo, para você pensar naquele assunto, tá? E o Edson Gomes, ele já é mais direto, ele já fala logo o dedo na ferida. Aí eu falei: "Caramba." Aí eu falei: "Pô, eu quero tocar reggae." Apesar de gostar de vários outros estilos, né? Então, um pouco da rebeldia lá, do Raul Seixismo lá. E aí eu comecei a ter interesse mais pro reggae. Isso quando eu comecei a ouvir o Edson Gomes. Que eu via Bob Marley, mas como é inglês e tal, e eu não entendia muito, não tive tanto interesse. Depois de ouvir aquelas letras em português, né?
protesto contra o sistema tal, e alerta. Aí eu comecei a ter interesse. Aí esse CD que eu lancei, título Camada de Ozônio, foi acho que uma segunda música que eu fiz lá em 93, que fala sobre derrubada de árvores e tal, para não derrubar, para cuidar do planeta, né? Para pensar, ao invés de pensar só em grana. Ela tem um pouco disso, essa música Camada de Ozônio, e coloquei como título do CD. E aí no CD tem música que fala de violência nas ruas, né? Tem música também que fala de... É sempre um alerta, mas tem umas também que é coisa de relacionamento, porque o povo gosta disso, né? Então foi daí que veio o caminho do reggae. Então, no caso de 90, tinha já esses negócios de intervalo cultural que os caras colocavam para incentivar, né, os músicos locais, mas apesar de não ter uma verba assim, também a gente era amador, não pensava nem em grana, né? E depois, em 93, quando eu voltei para cá, tinha outro projeto também que era lá no Francalanza lá. Todo domingo tinha, os caras montavam um palco lá, colocavam a banda, só que era mais banda de rock, né? Mas como eu curto rock, eu sempre ia, e tipo, na maioria eu ia sozinho também, e colava lá, ficava assistindo isso. Aí na escola veio vindo essa coisa de interagir com o pessoal. Até teve um festival no Anitta, que juntei eu, mais uns outros pessoal de outra. Eu ia participar sozinho, com a música minha. Aí depois veio a ideia de juntar com os outros moleques que tocavam. Um tocava contrabaixo, outro tocava bateria. Eles tinham uma bandinha lá. E aí, em vez de ir sozinho, eu falei, então vamos juntar aí. Né? Aí a gente participou com uma música lá de um outro rapaz lá. A música chamava Crucificados, né? Que era um protesto também, que falava, moramos num país sem identidade, identificado pelo poder dos governantes, justiça é o que eu quero, polícia não preciso. Era um negócio assim. Aí eu achei interessante e fui interpretar meio que numa voz meio heavy metal, meio Sepultura, assim, né? Misturando. Aí esse festival foi legal. A gente tirou lá não sei se foi 10º lugar, nem lembro mais. Aí depois, em 99, teve um outro festival que fizeram, que num clube chamava, acho que Bolha, sei lá, ali perto do cemitério ali, tinha um clube ali. Fizeram um festival lá, e aí eu já participei com essa música Camada de Ozônio. Juntei uns camaradas também, fomos ensaiar, e era sempre um catado assim, ensaiar a música e participar. Nesse aí, nós tiramos um 6º lugar, né? No meio de, acho que uns 25 participantes, tiramos o 6º lugar. No outro, acho que foi 11º, mas rolou um negócio de empate, não sei se existe isso, né? Aí foi vindo. Aí depois eu participei, sempre tinha, porque Guarulhos tem muita música, né? Tem sempre bastante músicos, gente querendo aparecer, mostrar seu trabalho, compondo. Era para ser um cenário um pouco melhor, assim, se tivesse uma via mais aberta, não sei se eu posso dizer isso, né? Aí depois, isso foi em 94, desse festival do Anitta. Aí depois veio
biblioteca em 97 de novo, né? Montei uma banda e fui fazer, mas depois não deu certo. Aí eu fui lá cancelar e tinha um rapaz que cuidava lá, que era o Aziz, que acho que já não está mais com a gente aí. Ele falou, não, você não vai cancelar não, eu vou arrumar uma banda para você. Aí arrumou uns caras lá, uma outra banda, e eu fiz tipo uma divisão com essa banda. A banda tocou as músicas, eu toquei outras, assim conseguimos fazer. Depois, em 2003, veio uma outra gestão, já um pouco diferente, na qual colocava os festivais, aí festival de reggae, festival de sertanejo, festival de pagode. Então dava. Só que nesses festivais não era mais a gente ficar disputando um lugar, né? Já era a gente se apresentar com um show de 1 hora e com um cachê, tipo, às vezes não era muito, mas era uma ajuda de custo. Mas, pô, já era uma outra realidade, né? Aí a gente participei de 3 festivais de reggae, solo, mas com os músicos free, que eu colocava, tipo, Marcos Robson e Alfa Roots. Pra ter um peso, né? Tinha que ter o nome da banda, assim, na minha imaginação. Aí fizemos um primeiro lá no Carmela, acho que é Carmela, Praça Orobó, um negócio assim. Fizemos esse primeiro festival, acho que foi em 2003. Eu sei que depois fizemos o segundo aqui no... Quer dizer, participamos, né, dos festivais. O segundo aqui no pátio do Adamastor aqui, que foi bem louco. Deu umas 4.000 pessoas aqui, superlotação. Mais umas 1.000 pessoas lá fora querendo entrar. Deu até viatura de polícia para acalmar lá. Só que não teve confronto, né? Graças a Deus. Era reggae, né? Mas o pessoal queria entrar, porque não foi distribuído um convite para controlar o acesso. Então, era só vir e entrar, né? Aí teve esse. Foi bem da hora, bem legal, a galera participou bastante. Aí participamos de um terceiro que foi feito lá na Philips. E aí esse terceiro já não foi tão, não sei se foi divulgação, foi legal, mas o espaço cabia mais gente, tava cheio, mas sobrando espaço. Senti uma pena assim, né? E aí, depois essa gestão saiu fora e não tivemos mais esses projetos aí. Que aí o Paulinho, que o Paulo tocava o sax lá, é Paulo Moraes, né? Ele trabalhava aí na cultura e era legal. A gente tinha até reunião para discutir esses eventos que aconteceu. Acho que você também fez parte. E dava bastante espaço. Depois, outros que vieram já não fez mais esse trabalho aí, né? O Paulo também já não está mais entre nós. Mas estamos aí na resistência, participando, tocando na noite, tocando aonde chama, onde vai, a gente está. Eu estou num tempo muito corrido e às vezes eu não consigo o foco, né, de algum projeto. Eu tenho um projeto de criar um festival, que até já fiz também em alguns locais, bares, que me dá espaço, de bares amigos, assim, que é o R13 Music Festival. Então, eu sempre fazia trazendo mais uma banda ou duas convidadas, ou músico, né? Eu fiz um tributo a Raul Seixas uma vez. Isso porque essa necessidade porque às vezes você vai lá nos grandes festivais
e você não é contratado, não é chamado. Então, eu comecei a tentar promover, né? E eu sempre penso que promover também é unir, pegar uma banda que vem para somar com quem me conhece, com quem conhece aquela banda, e a gente criar aquela rede, né? Apesar que muitas vezes o pessoal é meio que cada um por si, mas se unir mais, eu acho que melhora, expande, e eu penso que tem espaço para todo mundo. Aí eu tô na ideia de fazer eu fiz esse R3 Music Festival algumas vezes em alguns bares, agora tentar conseguir um fomento, alguma coisa assim, né? Pra, tipo, fortalecer esse festival aí. Que nem eu falei, às vezes você não consegue tocar nos outros, tem encontros das tribos, só que lá os caras só pegam a banda que já tá na mídia, né? E a ideia é promover isso, para trazer bandas que não tá na mídia, até banda que tá na mídia também, para chamar público, né? Essa é a ideia do projeto. Vamos ver se eu vou conseguir sair desse pensamento, porque, como eu falei, hoje o tempo parece que é curto. A gente corre para aqui, corre para ali, toca, tem outras atividades envolvendo e acaba deixando passar às vezes. Mas muito em breve aí eu pretendo lançar esse projeto. E tem umas músicas aí para ser lançada também, que estou trabalhando, produzindo em casa mesmo, agora tem uma certa facilidade, equipamento, placa de vídeo, de áudio, esses negócios. A gente consegue gravar em casa, né? Produzir. Estou com uma ideia de um trabalho novo aí, não sei quantas músicas, ou se vai ser uma por uma, né? Tem umas músicas boas aí para ser lançada.